O Instituto de Pesquisas e Administração da Educação é uma organização social de iniciativa privada que tem como objetivo o desenvolvimento da qualidade da educação. Sua fundação ocorreu a 23 de fevereiro de 1973 e atua em todo o território nacional, possuindo vinculação com milhares de unidades educacionais e empresariais, organismos públicos e sociais e agentes propulsores da sociedade. Mantém convênios de cooperação técnica com grandes universidades brasileiras, estrangeiras e está vinculado às principais entidades que congregam instituições de educação. Edita periódicos e outras publicações técnicas que são distribuídas no Brasil e no exterior como forma de promover a educação permanente e difundir os estudos e pesquisas. Convidamos a todos a visitar o nosso site www.ipai.com.br e no canto esquerdo da tela analisar a nossa logomarca do Instituto. Representa o perfil da inteligência na tela, marcando a evolução da educação através de várias formas de transmissão de conhecimentos. O Encontro Virtual de Direito Educacional é uma das séries de eventos virtuais produzidos pelo Instituto de Pesquisa e Administração da Educação. Ele tem o intuito de aprimorar os conhecimentos de todos aqueles que participam, trazendo à exposição assuntos relevantes dentro da área educacional. Para cumprir esse objetivo, o Fórum Virtual de Direito Educacional de hoje traz a debate o tema A Legislação e a Prática Aplicáveis às Escolas de Educação Básica, que terá como palestrante o Dr. João Roberto Moreira Alves, que é graduado em Ciências Jurídicas e Sociais e Administração, e pós-graduação em Direito Empresarial e Gerência. Fundador e presidente do Instituto de Pesquisas e Administração da Educação, ex-presidente da Associação Brasileira de Tecnologia Educacional, diretor da Associação Brasileira de Educação à Distância e do Sindicato Nacional de Empresas de Educação à Distância e conselheiro da Confederação Nacional de Estabelecimentos de Ensino. O Instituto de Pesquisas e Administração da Educação dá as boas-vindas a todos os participantes desse nosso Fórum Virtual de Direito Educacional, que tem como público-alvo, nesse momento, os secretários e os dirigentes e demais equipes das escolas de educação básica, tanto públicas quanto particulares. O objetivo desses encontros virtuais é permitir que se transmita alguns pontos, alguns aspectos relevantes na vida, no cotidiano das escolas de educação básica. O atual cenário do Brasil prevê e dá conta da existência de cerca de 220 mil escolas espalhadas por todo o território nacional. Essas 220 mil escolas são divididas aproximadamente 40 mil escolas de educação privada, mantidas pela livre iniciativa, e 180 mil mantidas pelos estados, pelos municípios e alguma coisa pela União, pelo governo federal. Alguns colégios de aplicação, colégio Pedro II e outros colégios que são colégios, grande massa realmente da educação básica hoje é mantida pelos municípios. Então nós temos esse cenário, que é um cenário imenso de escolas, e é impossível termos encontros presenciais voltados para transmitir alguns pontos. A grande virtude dos encontros virtuais promovidos pelo IPAI é que são disponibilizados, eles permanecem no ar durante um certo tempo, tendo o compartilhamento com pessoas em todo o Brasil, e mais do que isso. Os últimos levantamentos do nosso Instituto de Pesquisa e Administração da Educação mostraram que temos tido frequentemente acesso de mais de 160 países espalhados por todos os 5 continentes. Obviamente que o assunto da legislação educacional interessa aos brasileiros, aqueles que vivem no nosso território, e sabem muito bem, vocês que estão assistindo esse programa, sabem muito bem que o nosso Brasil tem uma linha pródiga de edição de leis, normas e demais atos que legislam sobre as relações juspedagógicas. Em muitos momentos nós vamos falar desse termo, relações juspedagógicas, que é a relação que envolve a área jurídica e a área pedagógica.
quais são os agentes dessas relações justo-pedagógicas? Os professores, naturalmente, os funcionários, técnicos, administrativos, as escolas, a família e o Estado. Então, são 4 pontos que estabelecem essas relações. Quais são as famílias hoje no Brasil que não têm alguém ligado à educação? Muito poucas. Hoje, você ou estuda, ou tem um filho, ou tem um neto, ou tem um parente que está envolvido no processo educativo. Somente aquelas famílias muito isoladas, famílias que não têm filhos, que não tiveram os descendentes, são famílias que não têm uma preocupação diretamente com o que ocorre nas escolas brasileiras. Mas, mesmo assim, mesmo não tendo filhos, naturalmente a educação é um dos aspectos fundamentais da manutenção de toda uma sociedade, e o Brasil tem experiência de educação não de 500 anos. Nós estamos com 514 anos de Brasil, mas não temos 514 anos de educação. Os jesuítas chegaram ao Brasil em 1549 para implantar as primeiras escolas. Então nós temos uma defasagem de quase 50 anos para o surgimento de as primeiras escolas que ocorreram no nosso país. Mas não vamos entrar em detalhes dos aspectos históricos, mas é importante nós vermos que durante os 210 primeiros anos nós não tínhamos praticamente legislação sobre a educação. O Instituto tem um centro de pesquisas que mostra toda a legislação educacional brasileira desde o Brasil colônia. É um dos pontos de referência do IPAE na área de direito educacional, que tem sido feito através de um trabalho permanente, tem sido feito pesquisas, e essas pesquisas mostram que os primeiros alvarás régios, que poderia dizer que seriam as leis da época da colônia, do Brasil colônia, de toda a colônia portuguesa, não só o Brasil, mas as áreas além mar, nós tínhamos naquele momento um domínio português que estabelecia as regras para Portugal e para as colônias. E tínhamos alvarás régios aplicados ao Brasil, muito poucos. A grande mudança educacional, podemos dizer, a primeira lei de diretrizes de base da educação nacional, decorreu da reforma de Marquês de Pombal, em 1759, quando foi estabelecido um novo processo, e esse novo processo para termos uma lei geral de educação em Portugal e todas as colônias. Esse processo de criação de uma lei, o processo de criação de um novo cenário, estabelecia a estatização do ensino. Ou seja, durante os 210 primeiros anos, 1549 até 1759, nós tínhamos a educação sendo ministrada no Brasil através dos jesuítas, da educação privada, e essa educação privada seguia naturalmente as ordens que vinham da Igreja Católica. Mas, diversas razões, e não vamos entrar em detalhes das razões que levaram à edição dessa norma, dessa lei de diretrizes e bases, chamada de Reforma de Pombal, estabeleciam um aspecto muito cruel para a educação. Primeiro, acabava por expulsar os jesuítas, acabava com o sistema educacional brasileiro. E para supri-lo, surgiu a rede pública de ensino, sendo confiada naturalmente à colônia portuguesa, a criação de escolas, a manutenção dessas escolas, e foi uma lástima. Nós não tínhamos os voluntários, os padres, não só padres, mas os leigos também católicos, que lecionavam nessas escolas. E tínhamos a necessidade de preparar um país, que era um país com as dimensões já praticamente definidas, como nós temos hoje. Alguns estados, algumas áreas foram incorporadas mais à frente, mas naquela época nós já tínhamos a configuração brasileira praticamente semelhante à que temos hoje, a configuração geográfica. E aí nós tivemos, então, um hiato da legislação sendo estabelecida,
que só poderiam criar escolas aqueles que recebessem uma licença do governo, e essa licença era feita pelo diretor-geral de estudos, que era equivalente ao nosso ministro da Educação, ou secretário de Educação, já que os ministros estavam em Portugal. Mas o que representava o ministro, o diretor-geral de estudos, era aquele que tinha o poder de estabelecer, inclusive, penas, e essas penas eram cruéis em muitos casos. Se vocês tiverem curiosidade, entrando no site do Instituto, www.pai.com.br, vocês vão notar que existe um ícone lá sobre obras raras. Nessas obras raras, você encontrará o texto da reforma do Marquês de Pombal, que é a primeira lei. É interessante ser visto, porque nós notamos, e vocês talvez, muitos já conhecem, já se viram a reforma do Pombal, sabe que é uma lei que estabelecia, inclusive, a aplicação de uma pena real, ou seja, um castigo real, no caso do descumprimento de determinadas normas. Havia uma censura clara aos livros, uma censura que, se você, como professor, ministrasse aulas em determinados, guiando por determinados livros esses feitos em Portugal. O Brasil não tinha a condição de imprimir livros naquele momento. Isso só ocorreu a partir da chegada da família real, em 1808, quando estabeleceu a primeira gráfica no Brasil. Mas todos os livros vinham e passavam pela chamada Real Mesa Censória, que era uma análise dos livros para ver o que poderia e o que não poderia ser aplicado. E essa lei do Pombal, do Marquês de Pombal, estabelecia claramente que era necessário seguir os livros recomendados pela coroa. E é mais específico, dizendo, se forem adotados os livros dos autores tais e tais, ficariam os professores sujeitos ao castigo real, que poderia ser a forca, poderia ser a deportação para a África, poderia ser as chibatadas, era o castigo real, era inapelável, você não tinha como fazer. Então, ou seja, você não tinha como escapar desses embrenhos pelas selvas. Mas você tinha realmente uma primeira lei, e teve essa primeira lei durante muitos anos, e como ia manter essas escolas? Através do imposto. Foi criado, então, o selo, que era o selo que gerava a necessidade das pessoas pagarem para a manutenção da escola. Esse selo era sobre a carne, sobre o aguardente, sobre alguns outros produtos, que eram taxados para a manutenção de uma rede pública de ensino. Foi no hiato de praticamente 50 anos, quando a educação começou a receber, então, os primeiros mestres de escola, que eram os professores contratados pelos fazendeiros, especialmente pela corte, para ensinar e preparar os jovens da elite a estudar em Portugal, normalmente Évora, Coimbra, muitos iam para Paris, Londres, ou até para os Estados Unidos, naquela época já numa fase de organização democrática um pouco mais avançada, mas os grandes celeiros de formação eram a Évora, Coimbra, Londres e Paris, que formaram a elite que voltou para o Brasil, já em 1700 e pouco, com os ideais de independência mais fortalecidos. Naquela época nós tínhamos todo um aumento de contrabando de livros. Os livros, os jornais eram proibidos, e os que voltavam traziam nas suas caixas, nos seus caixotes, nas suas mudanças para cá, traziam livros e iam propagando ideias de independência, que já acontecia nos Estados Unidos, já acontecia em outros países do nosso continente. E aí tivemos, então, a independência, precedida pela Inconfidência Mineira e outros pontos, e tivemos, então, uma legislação nova com o Império. Ou seja, primeiro com Dom João VI, que criou as primeiras escolas superiores no Brasil, depois, já com Dom Pedro II, aí sim tivemos uma consolidação maior
de todo esse cenário. Mas ficamos ainda com um ranço autoritário que estabeleceu uma prática de mudança de ministros da educação. O primeiro ministro da educação, em 1822, com a independência, que era José Bonifácio de Andrade Silva, foi substituído cerca de um ano e pouco depois. E temos essa marca ao longo desses nossos anos todos. Nós temos uma marca de um ministro por ano, em média. Alguns de 70 dias, alguns de 12 anos, como foram dois casos, duas excepcionalidades. Gustavo Capanema, na década de 40, com Getúlio Vargas, e depois Paulo Renato, já na época de Fernando Henrique Cardoso, ficou 8 anos. Fora disso, uma rápida permanência, um pouco maior de Fernando Haddad, mas todos os outros tiveram uma passagem efêmera pelo governo, pela chefia. E assim temos um cenário de 1,1 ministro ano, ou seja, um ministro mês, praticamente, em média, por ano de existência do nosso país. Mas o que isso traz, na verdade, de legislação? Uma fúria legislativa. Nós temos hoje leis federais, leis estaduais, leis do Distrito Federal e leis municipais que regulam as relações pedagógicas. É um emaranhado. Nós não temos no Brasil uma consolidação de legislação educacional brasileira. Essa é uma das bandeiras feitas pela Associação Brasileira de Direito Educacional, em conjunto com o IPAE e outros colaboradores, mas não muitos, no sentido de nós termos uma consolidação de legislação. O que nós encontramos hoje são leis esparsas. Nós temos mais de 100 leis federais legislando sobre a educação. A mais antiga, em vigor, é de 1947, e a mais nova, talvez hoje. A gente tem uma edição de leis a cada momento e temos 100 leis federais que vigoram em nosso país. Se nós adicionarmos os 27 estados, talvez tenhamos aí, e os municípios, talvez nós tenhamos, sem medo de errar, mais de 50 mil leis aplicadas à educação. Vamos tomar por base os municípios, 5.600 municípios aproximadamente, que legislam também no âmbito dos seus municípios. Nós temos os estados, e essas normas estaduais são aplicadas naturalmente aos estados. Então, todos vocês que estão, todos nós que atuamos como especialistas na área de educação, direito educacional, sabemos que é muito difícil você trabalhar uma legislação tão ampla sobre a educação e a legislação acessória que se aplica à educação. O Estatuto do Menor e do Adolescente, o Código de Defesa do Consumidor, o Direito Civil, o Direito Criminal, todos eles têm um conjunto de normas que são aplicadas nas escolas. E todos os diretores, todas as escolas são sujeitos e passivos, normalmente, de uma relação justo-pedagógica. Você tem, de um lado, 220 mil escolas, de outro lado, você tem pelo menos 60 milhões de estudantes e suas famílias. Então, 60 milhões estudam em 220 mil escolas. Essa é a relação pedagógica e no meio quem é que está? Estamos nós, tendo que administrar um processo, um cenário legislativo brasileiro. Então, feitas essas considerações, é importante que nós observemos que, além das leis federais, nós temos também, esses estaduais, municipais, nós temos também as resoluções do Conselho Nacional da Educação, que já chamou o Conselho Nacional, veio o Conselho Federal, voltou ao Conselho Nacional da Educação, que é a nomenclatura de hoje. A partir de 1995, nós temos o Conselho Nacional da Educação, que substituiu o Conselho Federal da Educação e, por sua vez, substituiu o Conselho Nacional da Educação de 1930, quando foi criado por Getúlio Vargas. Então, nós temos os conselhos legislando através de resoluções ou através de pareceres um pouco normativos, mas são fontes acessórias. Temos os conselhos estaduais. Todos nós, de educação básica, estamos acostumados a ter o Conselho Estadual de Educação ou o Conselho do Distrito Federal nessa nossa norma regulatória acessória.
E temos conselhos municipais de educação, em muitas cidades hoje já têm seus conselhos que legislam sobre, especialmente, educação infantil, ensino fundamental, primeira etapa, o ensino segunda etapa, fundamental e ensino médio, quase sempre é legislado pelo Conselho Estadual de Educação. Mas nada impede que tenha o Conselho Municipal legislando também sobre o ensino fundamental todo, ensino infantil e fundamental. Esse conjunto todo é aplicado aos dirigentes, é aplicado aos secretários, e, naturalmente, os secretários exercem um papel fundamentalmente importante na vida das escolas. Eu, particularmente, me orgulho muito de ter começado a minha vida na escola como secretário de escola. Eu tinha meus registros de secretário, tenho até hoje. Hoje não atuo como secretário de escola, mas é a minha primeira profissão. Depois me formei em Direito, Administração, e a vida me levou a algumas especializações, algumas pós-graduações, mas na realidade eu falo tendo vivenciado a realidade de uma escola de educação básica, como essa função que a maioria dos que participam desse encontro hoje exerce. Mas, ao longo do tempo, muita coisa mudou. E qual é o novo papel do secretário? Não é mais aquela pessoa, aquele profissional sentado em cima de uma escrivaninha, em cima de uma cadeira, em frente a uma escrivaninha, com a máquina de escrever manual, com um arquivo cheio de papéis, inúteis na sua maioria, mas que ficam atrás de um balcão ficavam atrás do balcão atendendo normalmente as reclamações que ocorriam e também sendo um guardião de tudo que se perde nas escolas. Quando você tem a perda do guarda-chuva, a perda de uma bolsa, de alguma coisa, onde é que você vai guardar? Na secretaria. Vocês são normalmente os que recebem todos os achados e perdidos das escolas. E quase sempre guardam aquilo embaixo de um balcão inútil, cheio de papel velho, que separa exatamente o atendimento. Essa é uma visão tradicional, e tem mais, tem muitas escolas ainda que tem um vidro com aquele buraquinho, que você fica tentando falar com alguém e que não consegue exatamente pela estatura se comunicar de forma correta. Mas isso é um modelo de escola do século passado. A escola do século atual não é uma escola que trata, e não deva ser uma escola que trate da mesma forma do que há 100 anos, 150 anos atrás. Nós temos que ter, por exemplo, talvez algumas coisas que nós vamos colocar, vocês discordarão frontalmente. E é bom a discordância. Mas, por exemplo, nós não vemos mais conveniência de você ter balcão em secretaria. O balcão é um aspecto que separa. Você não tem, às vezes, nem hoje, em bancos, um balcão. Quando o gerente te atende, ele senta, e, obviamente, os bancos são os que têm melhores resultados financeiros por causa disso. Você sentado, você negocia melhor. Você em pé, você normalmente já está mais estressado, e principalmente numa secretaria, você senta, chega alguém, você levanta para atender. Senta, chega alguém, você levanta para atender. No final do dia, você está morto e cansado, sem necessidade. É muito mais conveniente que repense esse layout da secretaria, inclusive umas coisas, um dos aspectos que nós temos feito nessas consultorias que o IPAE faz espalhadas aí pelo Brasil inteiro, nós temos sempre recomendado que o local de atendimento não é o local de guarda de acerto. Eliminem, tirem tudo aquele espaço, aquela série de arquivos que normalmente são colocados em cima do arquivo, coisa que também não presta. Então você tem, ou coisas que até prestam, você tem a mochila do funcionário põe em cima do arquivo, você tem coisas que não deu para botar no arquivo, você guarda em cima do arquivo. Fica um negócio horroroso, um negócio cheio de mostras de um passado que não é a escola que deve ser hoje. Então, o que nós vemos, esse novo papel do secretário é um gerente de informação, é um gerente de documentação, mas não é mais um guardador, não deve ser de achados perdidos,
nem deva ser uma pessoa que vai ficar eternamente juntando documentos inúteis. Vocês poderão perguntar, mas o que faz com aquele monte de documentos? Vamos ver depois no outro bloco. Mas o que nós temos que observar nesse primeiro momento é exatamente sobre o novo papel do diretor de escola. E por essa razão, nós temos nesse painel que nós estamos falando sobre o novo papel do secretário escolar de educação básica e suas equipes quanto às mudanças de legislação, tecnológicas, comportamentais da comunidade educacional. Obviamente que você tem na sua escola, deve ter, quase todas as escolas têm um computador. O que o computador faz? É uma máquina de escrever turbinada. Uma declaração para o aluno, você faz normalmente no computador, com impressora e tal, mas o secretário presidente guarda lá atrás, escondidinho, uma máquina de escrever. Porque naquela hora que dá um tilt, acabou uma tinta, acabou uma energia elétrica, fez alguma coisa, e o rapaz está lá programado, a moça, ou quem está lá vai pegar aquela declaração para fim de emprego, tem jeito, você vai lá na máquina de escrever, você faz na máquina de escrever, mas não vai deixar a máquina de escrever do lado da sua mesa. É uma coisa que é um símbolo, não é da modernidade. Então você tem que observar que ainda funciona igualzinho. Para quem recebe, se precisa de uma declaração de estágio, conseguir entrar no emprego, uma declaração que está estudando, por qualquer outra razão, tanto faz se você fazer datilografado ou impresso numa impressora de última geração. Ele precisa sair com um documento e esse documento seja válido. Postura, comportamento, obviamente é muito diferente do que era no passado. Você tem hoje condições de modernidade, condições tecnológicas que permitem o funcionamento de forma muito mais ampla e muito melhor. Mas uma coisa é certa, aquele secretário do século passado, ele ainda existe. Às vezes está perto de você. Eles são pessoas extremamente competentes, são pessoas que conhecem toda a legislação, sabem a vida da escola, mas são pessoas que estão em fase de extinção. O que você tem que pensar é exatamente ter uma secretaria escolar, ter um setor importante, moderno, e que possa auxiliar fortemente no desenvolvimento da sua instituição. Se você é secretário, você deve agradecer a confiança do diretor em ter colocado você como secretário escolar, porque um erro seu pode levar a escola a um grande problema, pode levar até mesmo a falhas e responsabilidade civil e criminal. Uma declaração dada erroneamente traz responsabilidade muito grande. Mas tudo isso faz parte de um conjunto de modernização. O novo papel do secretário é diferente do anterior, embora essencialmente tenha atribuições muito semelhantes do que eram as escolas do século passado. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e vamos prosseguir num outro aspecto, num outro bloco, sobre mais concretamente sobre a legislação educacional brasileira. Nesse segundo bloco, nós vamos falar sobre os avanços tecnológicos e sua aplicação na educação, especialmente na área da atividade meio. Quando nós falamos em educação na escola, nós temos a atividade fim e a atividade meio. A atividade fim é que está dentro de sala de aula. Então, naturalmente, a formação, humanística, tudo isso compete aos professores, compete à escola como um todo, mas nós temos como fundamental importância a infraestrutura, a atividade fim, a atividade meio. Uma escola que tem excelentes professores, que tem excelente instalação física, que tem tudo isso, mas não tem uma equipe modernizada, uma equipe contextualizada, ela está fadada a ter fracasso. E nós não podemos negar hoje que o avanço tecnológico acontece em proporções extremamente rápidas. Quem de nós hoje não tem um celular? Quantos são aqueles que têm seus tablets, seus equipamentos eletrônicos que permitem um processo de interação? Já foi tempo que as escolas proibiam, por exemplo, que o aluno utilizasse celular. Ainda usam, ainda proíbem. É um direito? Vamos falar mais à frente.
Mas você não consegue, na realidade, se desconectar de um processo de tecnologia. Há, inclusive, uma experiência, uma universidade americana realiza anualmente um dia sem tecnologia, para as pessoas verem e sentirem. Então, aquele dia você não tem luz, você não tem equipamento, você tem que trabalhar sem qualquer tipo de tecnologia. E as pessoas sentam e ficam desesperadas. Hoje, se você sair e esquecer o seu celular, um dos celulares, as pessoas às vezes têm 2, 3, fica desesperado. O celular hoje representa uma continuidade da mão. Você vai em qualquer lugar, você tem sempre alguém mexendo com o equipamento. Dificilmente você está desconectado de uma rede social, etc. E como é que a escola vai ficar? Ela tem que estar contextualizada. E não pode, em hipótese alguma, haver uma resistência, uma posição contra esse fato. Nós temos que nos adaptar. Nós temos ainda muitos diretores de escola que não tem sequer uma conta de e-mail. Nada contra. A secretária tem que fazer tudo, imprime, põe na pasta, leva para casa e volta. Talvez você já tenha visto em outras escolas alguma coisa assim. Mas o que nós notamos é que a tecnologia está incorporada. Nós estamos aqui falando através de uma tecnologia para todos vocês. Temos hoje participantes lá no longínquo Amapá, de saúde, ao Rio Grande do Sul, ao interior de Mato Grosso, a todo o litoral. Mas nós temos gente assistindo, participando, interagindo, recebendo várias perguntas que estão sendo respondidas eletronicamente através das suas caixas de e-mail. Mas nós temos que verificar que temos hoje todo o processo de redes sociais, Facebook, na realidade. Podemos não ter Facebook? Podemos. Mas quando você encontra alguém, você pergunta se você tem Facebook, você fica normalmente envergonhado de dizer que não tem. Tá? Então é o tipo da coisa, você tem que pensar em termos fortemente que a tecnologia chegou de vez. No âmbito nosso, das escolas, o que é que nós vamos enfocar? As tecnologias da informação e da comunicação e seus reflexos. Primeiro ponto, as inovações tecnológicas. As inovações tecnológicas aconteceram e foram chegando à escola. Você, por exemplo, pode ter na sua escola ainda um retroprojetor, lembra? Caixinha com um aparelho, com a lâmpada, você botava a transparência de acetato. Aliás, você nunca acertava, você botava, saia de cabeça para baixo, saia de cabeça para cima, virava e tal, você fazia o jeitinho até que você conseguia projetar. Aí quando você mexia nele, queimava a lâmpada, e a lâmpada custava mais caro que o projetor, o retroprojetor. Mas você deve ter na sua escola, com certeza, ainda guardado em algum lugar, põe uso do retroprojetor. Foi um avanço tecnológico. A gente vinha de um episcópio, que era aquela peça imensa, grande, que enfiava o livro ali, puxava uma alavanca, você tinha que ter quase que fazer exercício físico ali para você projetar alguma coisa na tela. Aquilo ficou peça no museu, depois você passou a ter o retroprojetor, como sendo um grande avanço. Você teve nesse meio tempo o mimeógrafo, lembra do mimeógrafo alto, aquele que a gente chamava de cachaçinha, que rodava as provas em azul, manchava tudo e tal, fazia. Aquele mimeógrafo, vocês sabem que hoje ainda se fabrica. Nós estamos no Rio de Janeiro, no centro da cidade do Rio de Janeiro. Na cidade do Rio de Janeiro se vende 300 mimeógrafos a álcool novos por mês. Levantamento feito, eu presidia a Associação Brasileira de Tecnologia Educacional, e nós fizemos essa pesquisa. Nós ficamos espantados. A gente pensava que nem fazia mais, mas ainda tem e funciona. Se alguém compra, é porque usa. Então nós temos ainda escola usando mimeógrafo a álcool. E esse mimeógrafo a álcool foi uma revolução. Para quem tinha só mimeógrafo a tinta, com grandes quantidades, manual e tal, o mimeógrafo a álcool era uma solução. Você fazia a prova bonitinha, fazia colorida, riscava, sujava toda a mão de roxo e tal, mas funcionava. Então você teve o avanço tecnológico que veio. Quando vieram os primeiros
computadores, CP500 e outros, era consórcio, custava tão caro que você fazia consórcio de computador. E a escola tinha um computador que ficava normalmente trancado. Eu lembro, eu visitei uma escola, fui visitar uma escola que é pública, numa região um pouco carente. Cheguei e encontrei na secretaria uma jaula. Achei estranho aquela jaula. Eu pensei que fosse até uma escola que tivesse situações especiais, que tivesse, às vezes, quando prendeu um aluno e tal. Aí tive a notícia orgulhosamente que ali é que fica o nosso computador. E realmente tinha lá o computador trancado, uma jaula, grades forte, com um cadeado grande, que era o computador guardado ali, às 7 chaves, literalmente, para ser preservada, uma relíquia, aquele computador que funcionava através, e depois foram avançados, tivemos os CPDs, os Centros de Processamento de Dados. Ainda temos, talvez, alguns chamados de DTI, alguma coisa, mas eram centros de processamento com máquinas imensas que funcionavam com capacidade muito pequena. Hoje, num pendrive, você consegue muito mais capacidade que tinha aqueles computadores imensos de válvula ainda que funcionavam. Mas todos eles tiveram suas fases, foram úteis na escola. E na secretaria, inevitavelmente, o grande avanço foi a máquina de escrever elétrica. Com corretivo, então, era uma festa. A gente ficava feliz, não tinha que passar a borracha nos documentos ou passar o branquinho nos certificados feitos à mão. Ainda a gente guarda o branquinho lá, o corretivo, mas é uma realidade. Então, nós temos hoje praticamente todas as escolas com seus computadores, com as suas impressoras, e que representaram um avanço tecnológico e tal. Mas você tem que ter também o avanço das pessoas. Quantas são as pessoas competentes que deixaram de ter utilidade na escola que não avançaram. Outro dia nós visitamos uma faculdade de porte ótimo, uma excelente professora na área de educação, um mestrado, do pós-doutorado, uma PhD nessa escola, mas ela não liga computador, ela não aceita, ela até aceita, mas tem que ter alguém que ligue o computador para ela, porque ela não sabe operar o computador. Mas já ter aceito que alguém ligasse, já foi um avanço, forte avanço. Então, o que nós temos que verificar é que nós temos um avanço chegando à secretaria escolar e temos necessariamente que pensar em outras coisas. E essas outras coisas que vêm, caminhamos aí, que nós poderíamos falar claramente, no controle acadêmico digital. O controle acadêmico digital foi um sonho de todo o secretário escolar. E você ficar somando, dividindo, tirando média aritmética, etc., da média que tem, quando errava aquilo, tem gente que fazia de cabeça muito melhor do que fazia por escrito. Você tinha a média, e encontrava a média, escrevia ainda em vermelho, azul, quando o aluno era aprovado, reprovado, afixava em um quadro na secretaria ou no corredor, o aluno lá orgulhosamente aprovado ou reprovado. Isso você não pode nem fazer mais por causa da mudança de legislação, que isso um pouquinho à frente. Mas o que é certo é que o controle acadêmico digital foi um grande avanço. E esse controle acadêmico digital representou ameaça também. Obviamente teve gente que ficou desesperada, dizendo: eu vou ser demitido, porque um sistema acadêmico custava caro, hoje no entanto, mas ainda custa um pouco caro, representa a diminuição da necessidade das pessoas, em parte sim, em parte não. Mas nós temos que verificar que o controle acadêmico digital hoje é necessário. Você não pode ficar mais fazendo conta, apuração de frequência, fazendo diário de classe, escrevendo o nome do aluno, entendeu? Botando no controle o Q, o F, aquilo vulnerável, guardar aquele série de diários de classe e tal, quando você tem a possibilidade de ter um avanço muito significativo nesse caminho. Então, o que nós temos que verificar é que o controle acadêmico digital é obrigatório? Não. Você pode continuar utilizando a ficha modelo 18, 19, comprando papelaria, se você achar ainda.
para controlar, arquivar e guardar nas pastas suspensas do aluno. Pasta suspensa do aluno, todas as escolas têm, guardando e lembram. Às vezes você teve um gênio que depois foi lá para frente, um dia a televisão vai te visitar e você abre, pega aquela pasta bonita, com o retratinho da criança, que hoje ficou um gênio, ficou às vezes marginal, tal, está lá na escola documentado e a pasta orgulhosamente apresentada. Agora, para quê? Como acervo histórico, bonito, mas você tem hoje até a possibilidade da digitalização dos documentos. Mas você vai ficar guardando arquivos e arquivos, espaços físicos que você pode digitalizar. Tem uma mesma validade, se faz uma certificação digital, tem uma série de coisas que permite que você incinere, faça a grande fogueira daquele seu acervo inútil e guarda aquilo com um acervo digital. Armazena não no seu computador. Se pegar fogo, se roubar o computador, você armazena nas nuvens, custa muito mais barato isso. Consulte o pessoal seja informática ou faça consulta aos universitários, eles saberão te explicar muito bem como é que funciona o armazenamento nas nuvens. Não guarda, não adianta você salvar numa máquina, botar na outra, que se roubarem as duas, você está fulminado. Então, o que precisa acontecer? Você trabalhar com o avanço e a digitalização de documentos. É muito mais fácil, você guarda isso, tem acesso, busca sem dificuldade nenhuma, e é permitido pela legislação. Às vezes, as secretarias de educação estaduais criam um certo obstáculo, querem conferir os documentos, às vezes no início falava isso, você pode digitalizar, mas tem que guardar os originais. Bom, aí não se resolve nada, você só gasta dinheiro. Mas hoje já avançou, as pessoas já permitem a digitalização de documentos. E é perfeitamente válido. E quantas são as secretarias que funcionam com terminais espalhados pelas universidades, pelos campos, e que o aluno precisa de uma declaração, ele baixa lá, ele até gasta a tinta dele, o papel dele, ele baixa em casa, onde ele quiser, aquele documento, verifica a nota, é melhor você, o aluno ver a nota dele ruim em casa, do que ele chorar na porta do seu balcão, da sua secretaria. Então, o que nós vimos? É necessário que você possa trabalhar com a digitalização de documentos. Isso é um grande avanço em termos de secretaria. O materializador às vezes reclama um pouquinho, que custa às vezes caro, mas ele depois ele reconhece e vê que é necessário. Outro ponto também que nós temos que colocar é exatamente a validade dos documentos por mídia digital. Esse é um ponto que precisa ser visto, porque a validade dos documentos, alguns documentos, você não pode, como um diploma, por exemplo, expedido por mídia eletrônica. O diploma ainda, se você é de uma escola ou de uma faculdade, você tem um diploma ainda bonito, aquele diploma impresso, em pergaminho, nota, com letras bonitas, que custa caro. Você pode até cobrar, a legislação permite. Se der o diploma comum, você não pode cobrar, mas se você der um diploma incrementado, você pode cobrar. Então, o que acontece? Você tem, nessa possibilidade, a necessidade de validar. Você assinar e levar para reconhecer firma, é tranquilo. Agora, um documento digital, você tem que ter a certificação digital, ele tem validade digital, mas certificação hoje praticamente todo mundo tem. Se você fosse na escola de educação superior, tem que ter a certificação digital. Hoje, as escolas têm normalmente os setores contábeis, administrativos, a certificação digital. Mas com a secretaria, procurem ver como implantar, varia de certificador para certificador, mas é um grande avanço. Você tem a assinatura digital que se serve muito como uma validação dos documentos. Óbvio, tem que ser tudo muito conferido, mecanismos de segurança necessário, mas a certificação digital permite exatamente que você tenha a digitalização, a validade dos documentos digitais. Outro tópico desse bloco é a interatividade com professores, alunos, ser responsáveis. É muito melhor você ter a possibilidade, mediante senha, você tem que trabalhar com senha, que o aluno e o pai dele, quando menor,
pai, o responsável, possa ter acesso aos arquivos. Ele quer saber como é que está o aluno, como é que está a desfrequência e tal. Você lança e deixa ele acessar. Você não precisa estar dando declaração, você inverte aquilo que acontecia antes. Então, essa relação com o pai e tal, você tem que observar bem. Ele te manda mensagem, tudo isso acaba passando pela coordenação, pela secretaria. Normalmente, o pai não sabe bem para não mandar, manda para 2 lugares, e às vezes que não. Você tem uma central de informação, uma ouvidoria, tudo bem, facilita. Mas se não tem, chega a coisa que não é para você, mas você também tem que ter o cuidado de não deletar aquilo sem primeiro dar um fim correto. E essa comunicação, ela deva ser muito bem guardada e arquivada, inclusive a comunicação, até a filmagem e tal, é possível a gente fazer uma comunicação eletrônica com os alunos, professores. O professor é muito melhor. Ele te transmite, lança notas, passa pronto, é muito melhor do que ele te dá aquele monte de prova para você anotar. Vou falar em prova, esse é outro ponto também. Você tem que guardar prova? Depende do que está no seu regimento, no seu contrato com o aluno, se é uma escola privada. O que nós aconselhamos e não deixamos e passamos isso para vocês, não deixe o professor entregar a prova dentro de sala de aula ao aluno maior ou menor. Isso é um grande erro. Porque se ele depois requer uma revisão de prova, você já entregou, e se o aluno tirou uma nota ruim, ele joga a prova fora e depois pede dizendo que não recebeu. E naquele momento lá, o professor pode ter certeza que entregou, mas não tem comprovação. Então, o que deva acontecer? Obviamente, a pessoa tem a liberdade de dar nota, de expor a nota, de mostrar alguns erros, mas ele deve recolher essas provas à secretaria, junto a papel, junto. Mas você pode ter, durante um determinado tempo, estabelecer isso no contrato, no regimento, dizendo que as provas serão guardadas até, 120 dias contados do término do ano letivo. A partir daquele momento, o aluno tem a obrigação de retirar. Se não retirar, ele te autoriza, o pai dele, a você fazer a incineração dos documentos. Não vai jogar a prova dele no lixo, vender com papel velho. Você ou tem um triturador de papel, que é o mais aconselhável, ou você incinera, queima. O queimar, você sabe que normalmente queima as pontas, não queima o meio. Se você joga, se não tiver um incinerador correto, acontece isso. Depois você encontra as provas do aluno espalhadas, voando pelo seu colégio. Então, o ideal é que você tenha uma maquinazinha, custa muito barato, você passou o prazo, o aluno não buscou, decorreu 120 dias, que é o prazo do mandato de segurança, contados da reprovação do aluno, que normalmente quem recorre é quem foi reprovado. Aí ele vai recorrer a dizer que ele foi mal no primeiro prova, lá no primeiro bimestre, que o professor errou e tal, ele já está reprovado em fevereiro do ano seguinte, quando ele vai matricular, ele vê isso, aí ele pede uma revisão. Mas se tiver 120 dias, você tem que mostrar esses documentos. Mas estabelecendo no contrato, no regimento seu, você deva trabalhar com essa segurança, e aí você joga fora aquele monte de papel inútil que ninguém tem interesse, nem o aluno que tira uma nota boa ou ruim tem interesse em pegar. Sendo menor, naturalmente, entreguem sempre ao responsável, nunca ao menor. Agora, esse responsável é outro ponto, vamos falar depois na parte das precauções jurídicas, mas não sai entregando para cuidadosa da criança, da babá, ou a que acompanha, entrega os documentos a eles. Isso é um negócio que não deve acontecer. Estamos falando ainda sobre a comunicação com os pais. Um grande erro das escolas é fazer bilhetinho, mensagens na caderneta do aluno. Aqui não vale nada. Pelo contrário, aqui é uma arma contra a escola. Você coloca lá, comparecer à escola para não sei o que, tá? Dá ao menor uma comunicação, o pai não veio, e depois você tinha alguma coisa importante para falar com ele. Deva ser feito um mecanismo de segurança. O melhor também não é você mandar e-mail, nem mandar torpedo pelo celular para ele. Certo? O que é melhor? Você ter no seu sistema acadêmico uma caixa e você ter ele acesso. Inverte o ônibus da prova. Ou seja, não é você que tem que comunicar. Ele tem a obrigação de ver. Ele é pai, ele assinou o documento,
sabe da responsabilidade que tem que ser feita. Não vai fazer hoje para amanhã, mas estabelece um prazo, pelo menos 5 dias, que todos têm a obrigação. Meu computador ainda sul, não tive tempo de ver, o problema dele, mas você inseriu e tem armazenado isso. Se você, por exemplo, também trabalha no ensino superior, tem o sistema EMEC. Aquele sistema EMEC, ele lança lá na caixa e você que acessa. Se você não acessou, desculpe, dançou, perdeu seu processo. Mas você tem que olhar essa interatividade, sendo com muito cuidado e falar com as pessoas certas. Hoje você tem pais, mães em litígio, muitas vezes, e quem é o responsável pela escola na relação do aluno? Não é quem paga é outra coisa. Você tem escola hoje que recebe da empresa, mas a relação que você tem é com os pais. Mas ele está separado, o pai não é pai mais, abandonou o filho e tal, mas a legislação educacional fala que você tem que comunicar aos pais. Enquanto ele tem o pacto do poder, ele tem esse direito. Separou, está em litígio, a mãe não quer mais mostrar, mas o pai tem direito de ver porque está previsto na lei. E mais do que isso, você da escola tem a obrigação de informar a frequência aos pais quando ele é menor. Tem uma lei federal que estabelece isso. 25% o aluno está reprovado, exceto em educação à distância, que nós vamos falar mais à frente. Mas se você tem 12,5% de frequência de falta, você tem que dar um sinal amarelo para o pai, para o aluno, se ele é maior. E você não pode deixar de fazer isso ou dizer isso para a vovó, certo? Você tem que dizer aos pais. Isso está na lei, observe claramente, é uma lei complexa, difícil de ser cumprida, mas você tem que fazer. Se você não tem o e-mail dele, paciência, tem que mandar isso por carta. Se a carta vai voltar porque ele mudou o endereço, não é problema de vocês. Ele tem que, inclusive, na matrícula, estabelecer a obrigação de comunicar e do responsável pela matrícula comunicar o endereço dos pais. Ele pode até dizer, está em local incerto, não sabia. Tudo bem, coloca aí, você está respaldado por uma declaração dada por quem te contratou. Mas essa parte da comunicação, isso está sendo uma festa com ações sucessivas de danos morais, indenizações de perdas, indenizações pesadas, porque a escola comunicou mal. Então esse é um ponto que deva ser bastante observado por todos que estão na Secretaria Escolar. Outro ponto também, que é sobre o uso de imagem. O uso de imagem. Você não pode chegar e tirar a fotografia e botar a fotografia no seu site. Exceto se você tiver autorização no seu contrato de matrícula, no seu requerimento. Você não pode chegar, está lá, o menino fez o gol lá no torneio esportivo, você põe ele fazendo o gol, no dia seguinte o pai te processa dizendo que você está usando indevidamente a imagem dele. Então você tem que ter, na redação dos contratos de matrícula, dos regimentos, tem que ser muito bem feita. Hoje, principalmente quem questiona é o devedor. Você está devendo, ele questiona e acaba você fazendo a composição da justiça para ficar livre daquele assunto e cria um trenzinho da alegria. Você passa a ter outros com a mesma situação. Então, o que você tem que observar é que o uso da imagem hoje é uma coisa séria. Você não pode botar a imagem, nem você colocar com aquela tarja desfocando e tal, muda a voz, isso é discutível. Mas você tem que observar bem que é assegurado o uso da imagem. Normalmente na matrícula as pessoas concordam com tudo, que ninguém lê normalmente. Mas você tem que ter isso observando o contrato de matrícula, com as características próprias e tudo certinho, como manda o figurino, como manda a lei. Outro ponto também que nós gostaríamos de falar, e já nesse penúltimo item desse bloco, sobre a modernização das páginas eletrônicas, site. Se você não tem site, providencia. É uma escola do século passado que não tem site. E os sites das empresas, você coloca, terceiriza, alguém faz, mas não atualiza. Esse é um outro grande problema. Se você tem site, atualiza. Se não tem como atualizar, é melhor não ter site. Será realizado no dia tal, que já passou, é um grande erro. E você também tem que observar quem coloca as coisas no site
se coloca a coisa num português correto. Você não pode colocar uma coisa com a notícia com erro de português. Isso é uma lástima para a escola. Porque não é só o seu aluno que vê, todos olham. E num processo mercadológico, com certeza você olha a página dos outros e o outro vê a página de você. Tá? Então não adianta você querer dizer, não, isso aqui é exclusivo. Não, o site é uma página aberta. Agora, as comunicações oficiais, você pode usar Facebook, LinkedIn, outras coisas qualquer, mas a página oficial é a página oficial. Essa é a que tudo que é de fato oficial deve entrar na página eletrônica e ser armazenado. Inclusive você colocar atualizado em tanto do tanto, porque às vezes você tem uma nova atualização, aí você retira a anterior. Você pensa que ninguém vai ver, uma vírgula. Ele chegou, ele copiou, ele salvou e copiou aquela informação que você deu. Você pode ter perdido 1 minuto, botou, tirou, naquela hora alguém salvou aquela imagem, você pensa que ninguém viu, mas viu. Hoje está todo mundo atento a isso. E o último item desse bloco é sobre educação à distância, sobre aprendizagem à distância. Quem não tem, pensa em ter, tá? Especialmente o ensino fundamental, quem trabalha com jovens e adultos no fundamental, ensino médio. Quem não tem ensino à distância vai acabar perdendo aluno dentro do tempo. A educação à distância não é uma coisa nova, existe no mundo desde 1833, no Brasil desde 1904. São poucas escolas ainda de educação básica a adotar a educação à distância. No Brasil, nós temos hoje cerca de 260 instituições de ensino superior, para um universo de 2.400 escolas. Então, temos um pouquinho mais de 10%. Agora, na educação básica, das 220 mil escolas, nós devemos ter, no máximo, 200 instituições com autorização para utilizar a educação à distância. Então, é necessário que você pense em ter, invista, participe de encontros, de eventos, conheça, porque na educação à distância tem a perspectiva de você atender um universo maior. Agora, tem um grande problema para a secretaria. A secretaria tem que se adaptar a essa realidade. O aluno não vem mais no balcão da sua secretaria, se você tem na mesa. Ele vem através da mensagem eletrônica. E ele tem que ser atendido rapidamente. No passado, isso, para fechar esse bloco, nós tínhamos a paciência das pessoas em 15 dias, quando você mandava uma carta, esperava a resposta. Depois, com a entrada do fax, que nem nós comentamos, mas fax foi uma revolução também, mas hoje ninguém mais tem fax, aquilo apaga, um negócio horroroso de comunicação. Mas funciona, às vezes a sua escola ainda tem, e quando cai um fax, você vai lá pegar o fax logo, para ver o que tem. Mas você tem a comunicação por fax, e o espaço era mais ou menos uma semana. Hoje, pela internet, são no máximo 2 horas. Você não atender em 2 horas, você está perdendo o seu grau de confiança. É como os namoros. Antigamente, você mandava uma carta de amor, levava 15 dias, recebia a carta de amor. Você não tem carta de amor, você tem um e-mail. Certo? E se você demorar para responder a namorada, ela te deleta e você acaba o seu relacionamento naquele momento que ela demorou muito, demorou 2 horas, às vezes já acabou, porque as pessoas estão esperando que você responda lá no seu aparelhinho em 5 minutos. Mas o avanço tecnológico parou aí? Não, vai ter muito mais. Agora, o que cada escola precisa fazer é adaptar-se, a secretaria, principalmente, as coordenações, sentir essa nova realidade e saber que é uma situação irreversível. Temos que avançar e temos que ter setores necessários de tecnologia, de informação, para ajudar o desenvolvimento da sua instituição. Nós vamos fechar esse bloco e vamos entrar no outro sobre especificamente legislação educacional, e aí temos bastante coisa também a passar para vocês.